A deputada Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, disse que querem prender Jair Bolsonaro. A ação da PF de hoje é claramente uma ação política. O que eles querem é desmantelar a direita e, para isso, eles querem até destruir o maior partido de direita do Brasil. Tudo isso para depois prender o Bolsonaro. Olha que com essa ação de hoje, incluindo o presidente Valdemar, com a história de uma arma que nem era dele, registrado o nome do filho, o presidente do maior partido vai ficar impedido de se comunicar com o presidente Bolsonaro, que é a maior força política do PL. E em ano eleitoral, em que o PL pretende fazer prefeitos, vereadores, é isso que eles querem impedir, acabar com a direita, como eles diziam lá, né? Eles querem acabar, eliminar o bolsonarismo. E estão fazendo isso com força, por meio do judiciário. Isso é perseguição política. Não existe democracia sem oposição, e uma oposição que possa se posicionar firmemente com as garantias constitucionais. O senador Rogério Marinho afirmou que a operação da PF tenta inibir a oposição. Para Marinho, Alexandre de Moraes não tem imparcialidade para investigar Jair Bolsonaro. Eu quero lembrar aos senhores, sem contextualizar e sem perda de tempo, que este processo atual, uma das principais peças, que é a delação do ex-ajudante de ordem do presidente Bolsonaro, Mauro Cid, é colocada de uma forma muito enfática pelo ministro Alexandre de Moraes, de que ele estaria sendo monitorado e que ele, o ministro Alexandre de Moraes, seria, ao final, aprisionado caso houvesse o pretenso golpe de Estado que ele alega existir nas investigações que ele faz. Qualquer estudante de direito sabe que quem é vítima não pode investigar, não tem imparcialidade, não tem isenção para estar à frente de um inquérito. E aí, Piotr, acompanhamos aí a reação de alguns parlamentares em relação à operação de hoje. A deputada Bia Kicis falou em perseguição política, visando a prisão de Jair Bolsonaro, queria te ouvir sobre isso, que as pessoas têm perguntado. Jair Bolsonaro vai ser preso, enfim, e também sobre essa declaração do senador Rogério Marinho questionando, né, a imparcialidade do ministro Alexandre de Moraes de decidir e de ordenar essa operação da Polícia Federal, uma vez que ele supostamente seria vítima, né? Teria inclusive a data da prisão dele nessa minuta e nesse documento que foi apreendido, que seria 18 de dezembro de 2022, ele seria preso aqui na cidade de São Paulo, segundo as investigações aí da Polícia Federal. Paula, à luz do direito que o senador Rogério Marinho está dizendo aí, ele está mostrando todas as possibilidades de anulação de todos esses inquéritos, de todas essas operações. Tamanho o arbítrio e, obviamente, o não seguimento do devido processo legal, da lógica constitucional, do Código de Processo Penal no Brasil. De novo, inquérito sem fim, a vítima presidindo o próprio inquérito. Ou seja, é uma série de possíveis não, né? Evidentes nulidades aí. Daí eu preciso fazer a pergunta. O Supremo hoje tem 10 ministros, até porque não houve a posse do agora indicado e já aprovado pelo Senado, Flávio Dino. O que pensam os outros 9 ministros do Supremo Tribunal Federal sobre isso? Qual é a opinião deles? Porque o Supremo é uma casa colegiada. A lógica do Supremo ter 11, nesse momento está temporariamente com 10 ministros, é que você vai ter um debate. É impossível que 10 ministros pensem exatamente do mesmo jeito. É natural até que pensem de forma divergente, porque essa é a lógica orgânica da espécie humana. Todos são formados ali em direito, conhecem o direito, uns mais, outros, enfim. Eu não vou entrar nesse mérito agora, mas é natural que tenham impressões diferentes à luz do direito sobre essas operações. Só que nenhum deles se manifesta. Os outros 9 não se manifestam. Não há nenhuma declaração. A gente não tem ouvido sequer declarações de outros, por exemplo, ex-ministros do Supremo que conhecem, obviamente, ipsis literis o direito brasileiro. A gente não vê, por exemplo, uma declaração contundente do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, só sobre uma possível minoria. Quer dizer, ele comprou completamente a versão que coloca o ministro Alexandre de Moraes, e não questiona a existência dos inquéritos abertos de ofício, sem fim, sigilosos, dentro da lógica que se pretende, porque está escrito na democracia, a publicidade dos fatos. Nada ali precisa ficar tão em sigilo assim. Qual é a explicação para o sigilo?
Qual é a determinação para que o sigilo se justifique? Então, nós temos uma série de questões aí que todo mundo que está cobrindo, eu já li aqui alguns juristas se manifestando, primeiro eles dão uma ode, fazem uma ode, houve uma tentativa de golpe, não sei. Depois vão lá e dizem, mas está tudo errado porque o ministro Alexandre não pode presidir o inquérito em que ele é vítima. Então eles deviam começar por aí. À luz do direito, você primeiro busca, obviamente, se aquilo é legítimo. Quando você diz, tem uma votação no Congresso, você tem um negócio chamado Comissão de Constituição e Justiça. Sabe por quê? É para ver se a medida é constitucional, senão ela não pode nem andar. Ela não pode ser votada. Você avalia primeiro a constitucionalidade do ato, a legalidade do ato. Só que, veja só, como o Caut fez menção há pouco, você tem uma série de pessoas ali, inclusive o ex-presidente, que não deveriam estar sendo investigados no Supremo Tribunal Federal porque já não tem mais foro por prerrogativa de função. A função dele é ex-presidente. Ex-presidente não é função. Ponto. Então ele não tem função. Ele deveria estar, como por exemplo foi o presidente Lula, acusado e condenado por corrupção na primeira instância. E só foi ser preso depois da decisão de um colegiado. Olha só o cuidado que se tinha com relação ao segmento da lei brasileira. O presidente Lula foi condenado pelo Sérgio Moro, depois só foi a prisão, aí sim a decisão, a expedição da prisão é sempre pelo juiz da primeira instância que decretou, mas depois da decisão do entendimento do colegiado, que foi justamente o Tribunal Regional Federal lá do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre. Houve-se a preocupação do devido processo legal e todos os cuidados porque se tratava de um ex-presidente. O que está sendo observado agora? A questão é, vamos começar a discutir pela legalidade desses inquéritos, se eles poderiam existir, independentemente do que eles estão conseguindo ou não revelar. Porque todo jurista que começar pela segunda parte sem levar em conta se é legal ou não, desculpa, eu não posso levar em conta. Não posso sequer respeitar esse tipo de coisa. Então, a gente precisa voltar ao que eu tenho falado aqui de reinstitucionalizar o país. Os 200 e poucos milhões de pessoas que vivem nesse país se acostumaram e entenderam porque foi pacificado o entendimento da redemocratização e da Constituição de 1988. É por aí que a gente começa a discussão. Sem entender se é justo, se é legal, não dá.